Estamos ao vivo também no YouTube. Quem não tem quem ainda não me segue lá, não está inscrito, Rodrigo Consani. Se inscreva lá e me acompanhe por lá. Lá eu creio que a imagem ela fica mais nítida, melhor de acompanhar. Combinado. Fechado. Bom, vamos lá. Essa live também está sendo gravada para depois a gente acompanhar no grupo, né? No grupo de transbordo que eu tenho. Quem quiser também caminhar junto. O grupo é só clicar ali no link da bio e você vai ser direcionado para o grupo, certo? O nome do grupo chama Lidere e Vença. Vamos lá, boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema desafiador. Não sei se vocês já viram aí o título, o tema, que é Quem acordar primeiro, acorda o restante. Então nós vamos entender o que significa ser uma luz para aqueles que ainda estão na escuridão, ou seja, na ignorância, e qual é a nossa responsabilidade como cristãos, certo? Então, você que já foi despertado pela verdade do Evangelho, saiba que você tem uma missão especial. Mas antes disso, o que significa acordar na vida espiritual? O que devemos fazer uma vez que nós acordamos? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É nesse tema que a gente vai mergulhar junto hoje. Certo? Despertar espiritualmente na Bíblia significa sair da ignorância. Perceber a verdade que antes estava oculta. É como a luz do amanhecer que vai ganhando espaço e vai dissipando toda a escuridão da noite. Certo? Então, quantos de nós já experimentamos um momento em que a luz de Deus nos revelou algo novo? Aquele momento que nossos olhos foram abertos e a gente faz, meu Deus, como não vi isso antes? Né? Quando nossos olhos abrem para algo que antes nós não víamos. Em Efésios vai dizer: desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, esse versículo, ele nos chama para sair da nossa liturgia espiritual. Mas será que nós realmente estamos acordados e despertos? Será que você já se fez esse questionamento? Imagina só, imagina que você acorda antes que todo mundo na sua casa e aí o que você faz? Você vai, acende as luzes, faz barulho, prepara o café e naturalmente você acaba despertando os outros que estão adormecidos. E isso não é muito diferente, né, no âmbito espiritual. Então, se você já foi despertado pela verdade do evangelho, você tem uma responsabilidade, você carrega uma responsabilidade que é de acordar os outros. Em Mateus, capítulo 5, vai dizer que nós somos luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, quando Deus nos desperta, ele não quer que nós guardemos essa luz apenas para nós mesmos. Não, ele nos chama para ser uma fonte de iluminação para aqueles que ainda estão na escuridão. Mas será que você está realmente disposto a carregar essa responsabilidade? Essa é uma pergunta que eu te faço.
Será que você está pronto para ser um guia para aqueles que ainda estão no escuro? Para aqueles que ainda estão adormecidos? Quem é que conhece a história de Moisés? Moisés ele foi chamado para liderar um povo, né, o povo de Israel, para onde? Para fora do Egito. Então, a história de Moisés é um exemplo poderoso de um despertar espiritual, de como responder o chamado de Deus, mesmo diante de nossos medos e inseguranças. Então, vamos fazer aqui um resumo rápido dessa história de Moisés. Moisés, ele nasceu numa época que os israelitas eram escravos no Egito. E ele foi criado na casa de Faraó. E ele sempre soube que ele era diferente, que ele não pertencia àquela cultura a qual ele estava inserido. É igual aquela história do Rei Leão, quando o Simba ele passa a conviver com o Timão e o Pumba, né? E começa a se alimentar de, de insetos. Aquele leão ele está fora do ambiente dele. E assim, Moisés, da mesma forma, ele sabia que ele não pertencia àquela cultura a qual ele estava convivendo. Então, depois ocorreu um incidente em que ele acabou matando um egípcio, né, e para proteger um israelita. Então, após isso, Moisés, o que ele fez? Ele fugiu para o deserto, onde ele viveu por muito tempo, passou lá por muito tempo vivendo como pastor, pastoreando ovelhas. Então ele se afastou por completo da vida pública e passou ali a viver no anonimato, certo? No entanto, entretanto, Deus tinha outros planos para Moisés. Então, um dia, enquanto ele estava ali no seu trabalho, né, pastoreando, cuidando das ovelhas do seu sogro, Moisés viu que tinha algo extraordinário acontecendo diante dele, que era o quê? Uma sarça ardente que não se consumia. O que que é sarça? Para quem não sabe, a sarça é uma árvore. E o que quer dizer que ela não se consumia? É que o fogo que estava sobre aquela árvore não causava dano nenhum para aquela árvore. Então ali Deus falou e se revelou, né, a Moisés e revelou que ele havia sido escolhido então para libertar o povo de Israel daquela opressão do Egito, certo? Mas mesmo diante essa manifestação divina, mesmo diante essa manifestação divina, houve uma grande relutância da parte de Moisés. Então, o que ele fez? Ele apresentou várias desculpas a Deus. E isso é exatamente o que a gente faz. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir até Faraó e tirar os israelitas do Egito? E se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem em mim? Senhor, eu nunca fui um bom orador. A Bíblia diz que ele mesmo se dizia ser pesado de boca e pesado de língua, que significa que ele era gago. Então, Moisés, ele não se achava capacitado para essa missão. E seus medos e toda aquela insegurança quase que impediram ele de aceitar esse grande chamado de Deus para a vida dele. O que é normal, ele era humano assim como nós, cheio de dúvidas assim como nós, e ele questionou se seria realmente a pessoa certa, para liderar um povo. Eu fico imaginando Moisés falando: "Logo eu? Por que eu? Eu estou aqui no meu canto quieto, pastoreando ovelhas, por que eu? Como assim? Eu não sou capacitado para isso. Por que eu? Logo um improvável? Logo um improvável, como eu?"
Então eu tô aqui para te dizer que se porventura, você se encontra, né, nesse grupo de improváveis, saiba que os maiores legados descritos na história da humanidade foram trilhados por improváveis. E essa lição, a lição que a história de Moisés nos traz é que Deus, ele nos chama para coisas maiores, né, que muitas vezes nos parecem grandes demais, parecem que estão distantes demais da gente. A gente pode sentir medo, a gente pode sentir aquela, inadequação, né, ou aquela relutância, mas assim como Moisés, nós devemos, confiar e acreditar que Deus vai nos capacitar para todas as coisas que Ele nos chamou para fazer. Assim como Moisés, nós também somos chamados, a ser luz para os outros. E nós não podemos deixar com que os nossos medos, ou com que as nossas inseguranças, nos impeçam de cumprir a missão que Deus nos deu. Se Deus nos chama, Ele também vai dar os meios, né, para a gente realizar a sua vontade, a vontade dEle. Certo ou errado? Então anota aí essa frase: "O recurso está no percurso". E como a gente pode acordar os outros? Sabe, assim como uma vela que pode acender a outra sem perder o brilho, assim também nós devemos ser. A nossa luz, isso não significa que que a nossa luz, vai diminuir quando nós iluminamos a luz do outro, não, pelo contrário, a nossa luz aumenta. Não sei se você já fez uma experiência de colocar 2 luzes juntas e você percebe que ela toma uma proporção ainda maior. Então, a nossa luz não diminui quando nós iluminamos a luz do outro, pelo contrário. Como é que nós podemos acordar os outros? Compartilhando a palavra de Deus, né, sempre com amor e paciência, não de forma bruta, não de forma, incisiva, né, não de forma querendo enfiar nada na cabeça de ninguém, né, viver de acordo com os princípios bíblicos, sendo o exemplo vivo. Costumo dizer que o maior método de ensino é o exemplo. Então não adianta nada você querer ensinar algo que você não vive. E sendo compreensivo, sabendo que cada um tem seu tempo. Mas quantas vezes, nós deixamos de falar, mas quantas vezes a gente deixa de agir, com medo de incomodar ou ser rejeitado, bloqueados por aquela, necessidade de aprovação. Mas e se o preço do nosso silêncio for a perda de uma alma? Como é que você vai lidar com isso depois? Você conseguiria conviver com isso? Então, hoje eu desafio você a pensar em uma pessoa na sua vida que ainda está na escuridão, que ainda está caminhando na escuridão. Pensa, como é que você pode ser uma luz para ela? Pensa em uma ação concreta que você pode tomar ainda essa semana, ainda hoje. E é isso, a mensagem ela é curta, ela é rápida, para nos levar realmente a um refletir profundo de quem nós estamos sendo, de como está sendo nossa caminhada cristã, se nós estamos, agindo de acordo com o que nos foi comissionado, certo? Falamos sobre esse despertar espiritual e a grande responsabilidade que vem com isso.
Então, na nossa caminhada cristã, a moeda sempre vai cair de pé. Nunca é só responsabilidade, nunca é só privilégio. É responsabilidade e privilégio. Então, meu desejo é realmente para que você seja a luz, né? Que você possa despertar aqueles que ainda se encontram adormecidos. Eu vou deixar um versículo final aqui para vocês, que é Mateus 5,16. Deixa eu pegar aqui. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, que nós sejamos essa luz. A pergunta final que eu deixo aqui é: será que você está pronto para acordar o próximo? Será que você está pronto para abraçar essa grande responsabilidade? Fica aí essa pergunta final para vocês refletirem, certo? Então, como eu disse ontem aqui, a programação vai ser, as lives vão acontecer de segunda a quinta, né, com exceção de segunda-feira, que vai ser mais cedo, horário 8h30 no Brasil, 1h30 em Luxemburgo. De terça a quinta, as lives vão acontecer Instagram e YouTube, às 10h30 da noite no horário de Luxemburgo, às 17h30 no horário do Brasil, certo? Se você não segue ainda no YouTube, se inscreva lá, Rodrigo Consani, lá a imagem é melhor, temos uma melhor nitidez. E é isso. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês aí que participaram dessa live, que vocês saiam daqui hoje renovados e prontos para cumprir aquilo que Deus nos comissionou. Certo? Então, até a próxima e que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.